A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical para a classe dos adultos. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui no nosso canal Universo da EBD. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Inclusive, se você achar que, olha, o irmão fale mais sobre tal tópico da lição, sobre tal ponto da lição, pode escrever aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo falando para vocês e posto aqui para você, tá bom? Olha só, é a nossa gratidão, nós estamos chegando a 30 mil inscritos, eu quero agradecer a audiência dos irmãos que nos acompanham por aqui. É muito importante você compartilhar aí o link do nosso canal com o departamento da EBD da sua igreja. Nós temos aqui para aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E o primeiro link aqui na descrição é do treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e ao mesmo tempo completo para te ajudar a melhorar as suas aulas, e você me ajuda também. É uma forma de você patrocinar aqui o nosso canal, tá certo? Dá uma olhada aqui na descrição, que tem muitas formas de você nos abençoar e demonstrar sua gratidão ao nosso trabalho também. Vamos então à lição 3, na classe dos adultos. As promessas de Deus para a igreja. Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, Jesus fez promessas à sua igreja. Igreja esta que está sendo atacada como nunca antes nos dias atuais. Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto por aqui. Temos muito conteúdo aqui no canal que pode ser útil para você. Dá uma vasculhada aqui, uma garimpada. Tem muito conteúdo abençoado por aqui, tá? Bom, nós temos 3 textos, Mateus 28, que é o texto da grande comissão. Depois nós temos Marcos capítulo 16, que além de ser um mandamento de Jesus, né? Evangelizar é uma ordem de Jesus à sua igreja, há aqui também uma demonstração do território hostil e do poder que tem aqueles que anunciam o evangelho de Jesus. E depois Atos capítulo 1, tá? Que tem aí tanto uma promessa de poder, de revestimento de poder, quanto uma promessa de glorificação também, tá? Então, olha só, a igreja ela é portadora de promessas gloriosas de Deus. Tá? A igreja é portadora de promessas gloriosas de Deus. A igreja tem uma missão, tá? A igreja é a única agência propagadora do evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma outra organização tem legalidade, autoridade, identidade para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. É a igreja que faz isso. Logo, se a igreja se envolve em outras missões, eu tenho pensado muito sobre isso, que uma das maiores estratégias do inimigo é desviar o foco da missão da igreja. A maneira mais fácil de você derrotar um inimigo muitas vezes não é lutando diretamente contra ele, mas é usando estratégias para desviá-lo do foco da missão. Porque se a pessoa, no caso, se a igreja se desviar da sua missão, que é pregar o evangelho, ela é a única agência que pode fazer isso. Ninguém mais o fará. E pronto, ela não dará nenhum trabalho para o inferno, ela não vai ser relevante no mundo se ela não cumprir a sua principal missão, que é anunciar o evangelho de Jesus Cristo, tá? Bom, e para o cumprimento dessa missão e também para toda a identidade e a existência da igreja, existem promessas. Então nós vamos ver aqui a natureza da promessa de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a igreja e depois condições para viver as promessas de Deus. Eu peço a você que pegue lápis, papel e caneta, faça anotações. Se eu falar alguma coisa um pouco rápido, dá um pausa, volta. Isso é muito importante, tá? Bom,
A natureza da promessa de Deus para a igreja. Aqui nós temos 3 subtópicos. A promessa de sinais sobrenaturais, né, que está aqui no Evangelho de Mateus, onde se estabelece aqui a grande comissão. E há aqui 3 palavras que resumem a tarefa da grande comissão: ir, ensinar e batizar. Ir, ensinar e batizar. Em Marcos aparecem os sinais sobrenaturais que confirmam a obra da grande comissão. Aqui eu já faço uma primeira pergunta, você pode responder aqui embaixo nos comentários. Por que não vemos tantos milagres hoje em dia? Eu vou dizer por quê. Não é nem questão da incredulidade. Eu acho que a mediatização da igreja, ela acaba por tirar um pouco... a mediatização faz com que o homem se coloque no centro, né? Faz com que o homem se coloque em evidência. Então, venha porque tem o milagreiro está aqui, né? Ele é usado no milagre. Então, eu acho que existem coisas que deveriam acontecer e depois serem testemunhadas publicamente, tá? Então, desde o início, a pregação do evangelho sempre foi acompanhada de milagres sobrenaturais. Em Atos capítulo 8, você pode aí abrir e anotar, Atos capítulo 8, do 5 ao 8, você vai ver que Filipe desce a Samaria pregando o evangelho, pessoas são libertas de espíritos imundos e pessoas são curadas. E o texto termina dizendo que a pregação de Filipe do evangelho, ela era confirmada com libertação de pessoas, de oprimidos, e também com curas de enfermidades, e havia grande alegria naquela cidade. Então, a ideia de Jesus para a missão da igreja de anunciar a sua palavra é um anúncio, anote aí, anunciar confirmado pela manifestação do poder de Deus. Não é? Então, a manifestação do poder de Deus está associada à missão de anunciar o evangelho. Essas duas coisas, desde o início da igreja, caminham juntos. Tá? Há uma promessa também de revestimento de poder, recebereis a virtude. Virtude é capacitação, é revestimento de poder. E aqui ele usa aqui uma palavra, isso nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairros, cidades e nações. Não é? Então, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. Por quê? Porque, anote aí de novo, pregar o evangelho é entrar em território malignamente dominado para resgatar pessoas que estão sendo aprisionadas pelo inimigo no pecado, e ele não cederá sem luta. Então imagine que ele está aí aprisionando uma pessoa por 10, 15, 20 anos. Não é? Lembra daquela mulher lá em Atos capítulo 16? Lembra isso, né? Lembra em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estão subindo a oração, e aí aquela mulher vem atrás dele gritando: estes homens são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. E Paulo fica perturbado, vira para trás e fala: ó espírito imundo, eu ordeno que saias dela agora. Imediatamente saiu. E aí os senhores desta moça, que lucravam com essa possessão maligna que essa moça tinha e que a escravizavam ainda mais, além de ser escrava de Satanás, ela era escrava 2 vezes, porque ela é escrava de homens que se aproveitavam desta possessão maligna para que ela ganhasse dinheiro para eles. Quando eles viram que a esperança do seu lucro tinha acabado, eles se revoltaram contra Paulo e Silas a ponto de lançá-los na prisão. Então isso mostra para nós que a igreja precisa de poder, porque o inimigo não vai ceder o território sem luta, porque é uma luta de território. Aonde a igreja chega, o poder das trevas vai se dissipando. Ele vai sendo empurrado, não é? Por isso que esse texto, as portas do inferno não prevalecerão, não tem como. Não é o inferno impondo pressão para a igreja e a igreja segurando a pressão do inferno. Não, é o contrário. É a igreja impondo pressão ao inferno e o inferno não tendo condições de segurar a pressão da igreja. Eita glória! Aleluia! E aí, meu irmão, você recebe esta palavra, a poder no nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. Eu estou animado, hein? Ó,
Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa o comentário que é importante para nós. Dá uma olhada na revista, irmão, e esse assunto aqui e tal, manda para mim que eu gravo um vídeo, tá? Bom, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Jesus disse assim, ó, edificarei a minha igreja. Igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a pessoas chamadas do mundo, né, para fora do mundo, né, então tiradas do mundo para participar ativamente do reino de Deus, né, que é possibilitado pela obra de Cristo na cruz. Então a igreja, ela é de Jesus. Eu ouvi há muito tempo, eu li uma frase: Jesus vem para tirar a igreja do mundo, o mundo da igreja e a igreja da igreja. Por isso que eu tomo muito cuidado em falar certas coisas em relação à igreja na internet. Eu vou gravar um outro material. Hoje tem muita gente atacando a igreja, tá? E aí confunde-se denominação com organização, com organismo, não é? A organização está ligada à instituição, à denominação. O organismo é o corpo vivo de Cristo, formado por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações que aceitam a obra sacrificial de Cristo na cruz e pela fé creem na sua salvação pela graça, não é? Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é de Jesus. Ela tem um dono. A igreja é de Jesus Cristo. Muito bem, tópico 2, as promessas de Deus à igreja. Tem aqui promessas de vida eterna, promessa de poder e glorificação do nosso corpo, não é? Então, Paulo diz lá em 1 João 3,3, se cremos em Cristo, não, em 1 Coríntios 15, se cremos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa fé em Cristo, ela não está limitada a essa vida, não. Crer em Cristo, aceitar, render-se a Cristo, a gente precisa mudar isso, não é nós que aceitamos Ele, é Ele que nos aceita, o Deus que nos aceita por meio de Cristo, mas enfim, aceitar a Cristo é aceitar uma nova vida, e essa nova vida, ela aponta para a vida eterna, ela resulta na vida eterna. Pedro disse para Jesus lá em João 6, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, não é? Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ali não é vida abundante simplesmente na terra. Vida abundante que na terra muita gente tem. Ali está apontando para a vida eterna. Promessa de poder, não é? Então a gente já falou aqui no primeiro tópico, promessa de poder. Promessa de poder. Jesus Cristo é poderoso. Agora, poder tem a ver com ousadia. Anote aí. O poder de Deus só se manifesta num ambiente onde há ousadia. Não tem como o poder de Deus se manifestar num ambiente onde as pessoas não creem. E para que o poder de Deus se manifeste, a fé precisa ser seguida de ousadia. O que é ousadia? É manifestar a fé. É ordenar a cura em nome de Jesus. Ordenar o milagre em nome de Jesus. Não é ordenar que Deus faça o milagre, mas é ao milagre. É profetizar, é orar, é repreender aquela enfermidade no nome de Jesus. E a promessa de glorificação do nosso corpo. Tá? Lá em Atos 1, quando Jesus está subindo aos céus, todo mundo fica olhando para cima, e aí os anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Não é? Depois, lá em 1 João 3:2, a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Tá? Então, quer saber como será o nosso corpo glorificado? É o corpo de Jesus glorificado. É só ler depois da ressurreição, você vai ver que é um corpo que ele tem algo de matéria nele. Por quê? Porque Jesus chega na praia e começa e diz para os discípulos, cadê o peixe? A gente não pescou nada, vai lá pescar. Quando os discípulos voltam, ele está na praia,
assando peixe nas brasas e comendo. Então, tem que ter alguma coisa de matéria, certo? Mas ele também é um corpo que não está limitado à matéria mais. Ele não é um corpo que está limitado ao tempo e espaço. Os discípulos estão trancados dentro do cenáculo com medo dos judeus. Ele aparece no meio deles, está tudo fechado, portas e janelas, ele aparece no meio deles. Então isso mostra para nós um pouco de como será esse corpo glorificado. Muito bem. E por último, para a gente concluir aqui, condições para viver as promessas de Deus. Já se inscreveu no canal? Crente, em nome de Jesus, inscreva-se. Eu vou até beber uma água. Inscreva-se no canal, crente. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa um comentário que é importante para nós. Adquira o nosso treinamento, você vai nos ajudar demais adquirindo esse treinamento, tá? Baratinho, baratinho, é o primeiro link aqui. Condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das promessas, tá? Então, a primeira condição é perseverar na fé. Não é crer aleatoriamente. É preciso perseverar na fé. Eu gosto muito de Romanos capítulo 4, que fala de Abraão, que Abraão perseverou na fé. Ele não foi vencido pela incredulidade, mas fortalecido na fé, dando glória a Deus. É preciso ser fiel, não é? Então, os discípulos, eles permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Então, primeiro, é preciso ter fé. Segundo, é preciso ser fiel à palavra de Deus. Fiel aos princípios da palavra de Deus para viver as promessas de Deus. Tudo isso aqui está interligado. Ó. Fé, fidelidade e obediência. Anotou? 3 condições imprescindíveis para viver as promessas de Deus. Fé, fidelidade e obediência. Fé, fidelidade e obediência. Senão não adianta, profeta pode falar, não sei quem pode dizer, você pode olhar aqui a Bíblia aqui e pegar só as promessas. Não tem como. As promessas de Deus só se cumprem. Da mesma maneira que eu disse, 2 coisas aqui você tem que anotar antes de eu terminar. Primeiro, o poder de Deus se manifesta somente onde a ousadia se manifesta. Então, por que Jesus não cura? Porque não há tanto milagre. Porque a gente não ora mais por milagre. A gente ora pelos doentes de forma aleatória. Não com autoridade, com ousadia. Vem aqui na frente, vamos ungir. Tem igreja que nem unge mais, mas deixa para lá. Certo? Então, primeiro, o poder sobrenatural de Deus se manifesta somente onde a ousadia se manifesta. Segundo, as promessas de Deus só se cumprem em um ambiente, em um coração, em um crente que associa à sua vida estas 3 coisas: fé, fidelidade e obediência. Fé, é preciso crer. Fidelidade, crer na palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. E é preciso perseverar na fé. Amém, meus amigos? A gente vai continuar esse assunto na lição 4, que vai falar de promessa e obediência. Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Até a próxima semana. Deus abençoe vocês.